Minha filha exigiu um teste de DNA para provar que eu não era a mãe verdadeira dela. Ela queria tirar de mim a herança que o pai dela deixou. Mas quando o médico revelou os resultados, o rosto do meu genro ficou branco que nem papel. E minha filha ficou paralisada, em silêncio total. Eles acharam que podiam ser mais espertos que uma viúva de 65 anos. Aquela prova de DNA estava prestes a destruir a ilusão gananciosa deles. Fico feliz de ter vocês aqui. Acompanhem minha história até o fim e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda a saber que tem gente aí ouvindo. Agora, deixa eu contar o que aconteceu quando minha própria filha tentou me apagar da nossa família. Era uma segunda-feira à noite de maio, quando dirigi pelo bairro do Ecoville, em Curitiba, em direção ao sobrado da Camila. O ar de outono trazia aquele cheiro de fumaça de lareira e folhas secas, típico do frio do sul. Minhas mãos apertavam o volante com mais força do que o necessário. 2 anos. Já fazia 2 anos desde que o Ricardo morreu, e eu ainda tentava segurar a mão dele em viagens longas. Eu ainda me virava para compartilhar comentários com o banco de passageiro vazio. Me deseje sorte, sussurrei para o silêncio. Os sobrados de alto padrão na rua da Camila brilhavam com uma luz quente. Famílias se reunindo para o jantar, vidas continuando normalmente. A minha parecia que estava prestes a quebrar. Felipe atendeu a porta antes mesmo de eu bater. Meu genro usava uma camisa social cinza bem passada e aquele sorriso treinado que eu nunca confiei totalmente. O cabelo escuro dele estava penteado com perfeição, fixado com gel. O aperto de mão dele seria firme e profissional. Eu conhecia aquele tipo que dizia que estava no controle aqui. Helena, disse ele. Não mãe ou sogra, como ele me chamava nos primeiros anos. Apenas Helena, formal, frio. Entra. A gente estava te esperando. As palavras mandaram um gelo pelas minhas veias. Esperando, como se eu fosse um compromisso de negócios. A Camila apareceu atrás dele no corredor. Minha filha, de 39 anos, uma professora de português do ensino médio com os olhos pensativos do Ricardo e uma alma gentil, confiante demais para este mundo. Ela usava um cardigã azul que eu tinha dado para ela no Natal passado. O cabelo dela estava preso em um coque solto. Ela não olhava nos meus olhos. Oi, mãe, ela disse baixinho, a palavra quase inaudível. A mesa de jantar estava posta para 3. Um frango assado estava no centro, cercado por legumes assados e pão fresco. A louça boa, as taças de cristal. Tudo parecia normal. Tudo parecia errado. Fizemos aquela conversa fiada enquanto comíamos. O tempo estava frio demais para maio, típico de Curitiba. Um dos alunos da Camila tinha acabado de ganhar um prêmio de redação. A fundação que eu estava planejando em nome do Ricardo para ajudar famílias com dívidas médicas. Mas a tensão pairava sobre a mesa como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Eu observava eles. O jeito que a mão do Felipe encontrava o pulso da Camila quando ela começava a falar. O jeito que ela parava no meio da frase, olhando para ele antes de continuar. O jeito que o maxilar dele ficava tenso quando eu mencionava o nome do Ricardo. Eram coisas pequenas. O tipo de detalhe que você deixa passar se não estiver prestando atenção. Mas eu fui enfermeira-chefe de UTI por 35 anos. Eu sabia ler corpos, sabia identificar os sinais quando algo estava errado. Felipe largou o garfo com uma precisão calculada. Helena, precisamos discutir algo importante. Eu esperei, meu copo de água firme na minha mão, apesar do meu coração disparado. Com o inventário do Ricardo ainda em processo, ele continuou. O tom dele mudando para algo ensaiado. Precisamos de certeza sobre os aspectos legais da herança. Houve algumas discrepâncias nos registros da família. A sala girou levemente. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Discrepâncias, perguntas sobre documentação. Felipe se inclinou para a frente, cotovelos na mesa. Questões que precisam ser resolvidas antes que o espólio possa ser distribuído corretamente. Meu peito apertou. Que tipo de questões, Felipe? Ele olhou para a Camila. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Ela desviou o olhar. Precisamos de um teste de DNA, disse Felipe secamente, para confirmar a relação legal entre você e a Camila, para a proteção de todos. As palavras bateram como um soco físico. Um teste de DNA. Minha filha,
A criança que eu ninei durante pesadelos, ensinei a andar de bicicleta, fiquei ao lado durante uma pneumonia aos 7 anos, estava me pedindo para provar que nosso laço era real. Camila, minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Por que você pediria uma coisa dessas? Ela estremeceu, as mãos torcidas no colo, os nós dos dedos brancos. Felipe respondeu por ela. Não é nada pessoal, Helena, mas com o tamanho do patrimônio do Ricardo, a construtora, os imóveis, os investimentos, precisamos da documentação adequada. Qualquer pai legítimo iria querer resolver isso. Pai legítimo. A palavra ardeu como álcool em uma ferida aberta. Eu me virei para a minha filha e realmente olhei para ela. Você acredita nisso? O rosto dela se contraiu levemente. Lágrimas se juntaram nos olhos dela, mas a mão do Felipe encontrou a dela na mesa, apertando, controlando. Mãe, é só uma formalidade. A voz dela era pequena, ensaiada. Você não deveria ter medo se não tem nada a lhe esconder. O Felipe diz que qualquer pai legítimo iria querer resolver isso corretamente. O Felipe diz: quando foi que minha filha começou a deixar a voz do marido substituir a dela própria? Felipe tirou um documento debaixo do guardanapo. Ele tinha deixado aquilo pronto o tempo todo, esperando o momento certo. Um formulário de consentimento para teste de DNA, já preenchido, exceto pela minha assinatura. O cabeçalho dizia: Centro Genético de Curitiba. Oficial, com valor legal. Assine isso até sexta-feira, disse ele, o calor sumindo da voz dele completamente. Caso contrário, teremos que assumir que você está escondendo algo que te desqualifica da herança do Ricardo. Eu encarei o formulário. Texto preto em papel branco. Caixa de seleção. Linha de assinatura. Toda a minha vida como mãe da Camila reduzida a uma formalidade jurídica. Algo sobre o Felipe me incomodava. O jeito que ele travava o maxilar quando achava que tinha vencido. O cálculo frio nos olhos dele. O jeito que ele segurava a mão da Camila como se fosse uma posse, não uma parceria. Será que eu já tinha visto aquele olhar antes? Eu vou pensar sobre isso, eu disse baixinho, me levantando. A cadeira arranhou o chão de madeira, alto demais no silêncio repentino. Camila se levantou também. Mãe, está tudo bem. Está tudo bem, querida. Eu dei a volta na mesa e beijei a bochecha dela. A pele dela estava fria. Ela cheirava ao sabonete de lavanda que eu tinha dado para ela, o mesmo tipo que eu usava quando ela era pequena, mesmo que ela tivesse acabado de me pedir para provar que eu tinha o direito de chamá-la de querida. Peguei o formulário de consentimento, dobrei uma vez, 2 vezes e coloquei na minha bolsa. Os olhos do Felipe seguiram o movimento, vitoriosos, satisfeitos. Ele achava que tinha ganhado. Saí da casa deles naquela noite, sabendo que algo fundamental tinha se quebrado entre nós. O vento cortante de Curitiba atravessava meu casaco enquanto eu andava até meu carro. O formulário de consentimento amassado no meu punho. Mas o que eu ainda não sabia era o quão profunda essa traição iria, ou que as respostas que eu precisava estavam esperando em uma carta que meu marido tinha escrito, selado e escondido para exatamente este momento. A casa estava um breu quando cheguei naquela segunda-feira à noite. Estava assim todas as noites por 2 anos, desde que o câncer finalmente levou o Ricardo e eu me tornei apenas uma pessoa fazendo barulho em uma casa construída para 2. Eu não acendi as luzes imediatamente. De alguma forma, a escuridão parecia apropriada para o que tinha acabado de acontecer no jantar. Afundei no sofá bege da sala de estar, o mesmo sofá retrátil onde Ricardo e eu tínhamos passado inúmeras noites lendo lado a lado, com a chuva de Curitiba batendo na janela. A presença dele ali tinha sido tão familiar e constante que eu quase podia sentir agora. Quase. Minha bolsa estava ao meu lado no estofado. O formulário de consentimento dentro dela parecia pesar 1 tonelada, queimando através do couro. Uma memória surgiu nítida e clara na minha mente. Apesar dos 2 anos que se passaram. Se eles algum dia questionarem o lugar dela nesta família, Helena, a voz do Ricardo ecoou, não de semanas atrás, mas daquela última conversa lúcida que tivemos 3 dias antes de o câncer finalmente levá-lo. Eu estava ajeitando os travesseiros dele no nosso quarto, tentando deixá-lo confortável. A enfermeira do home care tinha acabado de sair. O concentrador de oxigênio zumbia baixinho ao lado da cama.
A mão dele tinha agarrado a minha com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Prometa que vai se lembrar, ele disse, os olhos cinzentos urgentes apesar da névoa dos remédios. Se eles algum dia fizerem você duvidar, se alguém tentar sugerir que a Camila não é nossa, existem coisas que eu preparei. Você vai saber quando a hora chegar. Eu tinha prometido, sem entender na época o que ele queria dizer. Eu entendia agora. Meus pés me levaram para o andar de cima, quase sem pensamento consciente, pelo corredor familiar, passando pelo quarto de solteira da Camila. Agora, um quarto de hóspedes, mas ainda decorado com as medalhas da escola e fotos dela na formatura, até o nosso quarto. Meu quarto agora, embora eu ainda não conseguisse pensar nele dessa forma. A caixa de recordações de imbuía maciça estava na cômoda do Ricardo, exatamente onde eu a deixei depois do velório. Entalhada à mão, um presente do pai dele. Eu tinha evitado abri-la por 2 anos, incapaz de enfrentar a enxurrada de memórias lá dentro. Esta noite eu não tinha escolha. Minhas mãos tremiam enquanto eu levantava a tampa pesada. O cheiro me atingiu primeiro. O perfume do Ricardo, amadeirado com notas de cedro. Eu tinha guardado uma das camisas dele na caixa, incapaz de me desfazer dela. Debaixo da camisa, a bandeira dobrada que ele guardava com orgulho, o relógio antigo que o pai dele tinha dado no aniversário de 21 anos, e lá, escondido debaixo de tudo o mais, um envelope cor creme. Minha respiração parou. O papel era mais pesado que papelaria comum, gramatura alta. Caro, do tipo que o Ricardo usava para correspondências de negócios importantes da construtora. A letra angular e distinta dele cobria a frente em tinta azul escura da caneta tinteiro que eu tinha dado no nosso 10º aniversário de casamento. As palavras me pararam. Só abra se eles questionarem se a Camila é verdadeiramente sua filha. Meus dedos traçaram as letras. Ele sabia. De alguma forma, meu marido sabia que esse dia chegaria. O envelope estava lacrado com cera vermelha, pressionada com o anel de sinete dele, aquele com o brasão da família Campos, que tinha sido do avô dele. O mesmo anel agora estava na caixa de joias da Camila, um presente que o Ricardo tinha dado no aniversário de 30 anos dela. Use quando precisar lembrar quem você é, ele tinha dito a ela. Uma Campos, não por sangue, mas por escolha. Segurei a carta contra meu peito, lágrimas finalmente transbordando quente pelo meu rosto. Uma parte de mim queria rasgar o lacre e abrir imediatamente para encontrar quaisquer respostas, conforto ou instruções que o Ricardo tinha deixado para mim. Mas outra parte, a parte que o amou e conviveu com ele por 43 anos, sabia melhor. Ricardo tinha sido metódico, cuidadoso, um dono de construtora que planejava cada detalhe de um edifício, que pensava 10 passos à frente, que nunca deixava nada ao acaso. Se ele tinha selado esta carta com o anel de sinete dele e dado instruções tão específicas na frente, havia um motivo. Coloquei a carta na minha mesa de cabeceira, ao meu alcance, mas fechada. Qualquer sabedoria que ele tivesse deixado para mim, qualquer prova ou explicação que estivesse lá dentro, eu honraria os desejos dele. A hora chegaria em breve. Meu celular vibrou no bolso, quebrando o silêncio da casa. O nome da doutora Cláudia brilhou na tela. Sócia do escritório de advocacia do Ricardo, amiga dele desde a faculdade de Direito na Federal. A mulher que fez o discurso no enterro dele com lágrimas escorrendo pelo rosto, falando sobre o homem que mudou a vida dela, acreditando nela quando ninguém mais acreditou. Atendi no segundo toque. Cláudia? Helena. A voz dela estava tensa, carregada com uma urgência que eu raramente ouvia da advogada geralmente composta. Precisamos conversar amanhã de manhã. Tem coisas que o Ricardo deixou para trás. Coisas que você precisa ver antes de sexta-feira. Antes que eu tivesse que assinar aquele formulário de consentimento. Que coisas? Perguntei, embora já suspeitasse que a resposta não seria simples. Não pelo telefone. Uma pausa. Ouvi papéis farfalhando ao fundo. Venha ao meu escritório no Centro Cívico às 9 horas. E Helena, sim, traga aquele envelope que você encontrou. Aquele com o lacre de cera vermelha. O Ricardo me contou sobre ele 2 anos atrás. Acho que vamos precisar dele. A linha ficou muda. Sentei na escuridão do meu quarto segurando o meu celular em uma mão e encarando o envelope cor creme na minha mesa de cabeceira. Ricardo tinha contado para a Cláudia sobre isso 2 anos atrás, antes de morrer.
Ele tinha planejado para este momento, mas o que ele tinha visto chegando? E como ele sabia? Eu não dormi naquela noite. Em vez disso, fiquei sentada na mesa da cozinha com uma garrafa térmica de café e uma xícara que esfriou intocada, observando a neblina de Curitiba cobrir o quintal pela janela e tentando lembrar se houve sinais, avisos que eu deixei passar. Felipe parecia perfeito quando a Camila o trouxe para casa 5 anos atrás. Um contador formado, bem-sucedido, educado, atencioso com a Camila, de um jeito que fazia ela brilhar. Ricardo tinha sido acolhedor. Ele ofereceu ao Felipe um cargo na construtora Campos, gerenciando as finanças da empresa. Mentoria, ele chamou. Um jeito de trazer o Felipe para o negócio da família. Eu achei que era generosidade pura. Agora, eu me perguntava se o Ricardo estava mantendo os inimigos por perto para vigiá-los. O relógio da cozinha avançou para o amanhecer cinzento. O formulário de consentimento estava na mesa diante de mim, alisado agora de onde eu tinha amassado. Sexta-feira. 4 dias para assinar, ou para descobrir o que o Ricardo estava planejando. A manhã de terça-feira chegou com céus nublados e garoa fina que combinavam com meu humor. Eu tinha conseguido cochilar por 3 horas, atormentada por sonhos do Ricardo tentando me dizer algo que eu não conseguia ouvir direito. O escritório de advocacia da Cláudia ficava em um prédio moderno no centro cívico, com vista para o Museu Oscar Niemeyer. Pelas janelas altas, o dia parecia chumbo. Cláudia parecia que não tinha dormido também. "Você parece exausta, Helena", disse ela, levantando-se de trás da mesa de mogno para me abraçar. Nos conhecíamos há mais de 20 anos. Se alguém entendia o que o Ricardo estava pensando naqueles meses finais, era ela. Não dormi muito, admiti, me acomodando em uma das cadeiras de couro em frente à mesa dela. "Sua ligação ontem à noite, Cláudia. O que está acontecendo?" Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, foi até a porta da sala, trancou e baixou as persianas internas de vidro. O clique da tranca ecoou na sala silenciosa. Então, ela voltou para a mesa e colocou uma pasta sanfonada grossa entre nós. "O Ricardo sabia que isso estava vindo, Helena." A voz dela estava baixa, controlada. Não os detalhes exatos, talvez, mas ele sabia que alguém eventualmente tentaria atacar sua família. É por isso que ele passou o último ano da vida dele construindo proteções. Meu estômago apertou. Atacar. É a palavra certa para o que senti ontem. Ela abriu a pasta, revelando páginas de documentos legais, cada aba codificada por cores e rotulada. "Você se lembra quando o Ricardo revisou o testamento dele 18 meses atrás?" Assenti devagar. Tinha sido em dezembro de 2 anos atrás. Ricardo tinha sido insistente, quase urgente, sobre atualizar tudo no cartório. A papelada levou semanas. Ele foi tão prático sobre isso, eu disse. Me disse que eu não precisava me incomodar com os detalhes, que ele estava apenas garantindo que tudo estivesse organizado corretamente para nós. O maxilar da Cláudia ficou tenso. Ele estava fazendo mais do que organizar. Ela deslizou um documento para mim. Papel timbrado pesado, encadernação azul oficial, selos do cartório. O último testamento de Ricardo Campos. O dedo dela tocou em uma cláusula específica, destacada em amarelo. Li uma vez, 2 vezes. As palavras jurídicas não fizeram sentido no começo, depois fizeram, e o peso delas caiu sobre mim. Qualquer herdeiro ou beneficiário que exija, solicite ou inicie testes de DNA com o objetivo de desafiar a legitimidade ou direitos de herança de outro membro da família deverá perder imediata e irrevogavelmente todas as reivindicações sobre a parte disponível do espólio Campos, incluindo, mas não se limitando a ativos financeiros, propriedades, interesses comerciais e bens pessoais, sendo considerado indigno para fins sucessórios. Minha respiração parou. Ele armou uma armadilha, sussurrei. Uma ratoeira jurídica, confirmou Cláudia, recostando-se na cadeira. O Ricardo antecipou que alguém poderia usar a adoção da Camila contra ela. Então, ele fez com que essa mesma ação acionasse a própria desqualificação deles. É uma condição para o recebimento da parte disponível da herança. Pensei na insistência do Felipe na segunda à noite. O formulário de consentimento que ele empurrou pela mesa com tanta confiança,
O prazo que ele estabeleceu. Ele não tinha ideia de onde estava se metendo. Mas por quê? Minha voz mal passava de um sussurro. Por que alguém faria isso? Por dinheiro? A expressão da Cláudia endureceu. Não é só sobre a Camila ou o dinheiro, Helena. Nunca foi. Ela puxou outra pasta. Esta mais fina. Uma única aba com um sobrenome. Ramos. O Ricardo descobriu algo preocupante sobre o Felipe. Ele contratou investigadores para olhar o passado dele. Felipe, o genro que parecia bom demais para ser verdade. O contador que conquistou a Camila em uma livraria no shopping 5 anos atrás. Bom demais para ser verdade. A frase ecoou na minha mente. O que ele encontrou? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Cláudia abriu a pasta com cuidado, como se estivesse manuseando algo perigoso. Dentro havia uma fotografia, preto e branco, levemente granulada, tirada de longe. Um homem nos seus 40 anos parado do lado de fora de um canteiro de obras. O logotipo da construtora Campos visível no tapume atrás dele. Fernando Ramos, disse Cláudia calmamente, gerente de obras do Ricardo 20 anos atrás. Encarei a foto. Havia algo familiar no rosto do homem. A postura dos ombros, os olhos. Eu respirei fundo, cobrindo a boca. Ele tem os mesmos olhos do Felipe. O mesmo sobrenome também, se você olhar a certidão de nascimento original. Cláudia puxou mais documentos. Fernando Ramos trabalhou para a construtora Campos de 1998 a 2004. Gerenciou 3 grandes empreendimentos. O Ricardo confiava nele completamente. Ela pausou, encontrando meu olhar. Até que o Ricardo descobriu que o Fernando tinha desviado R$250 mil ao longo de 18 meses. A sala parecia se fechar ao meu redor. O Ricardo teve que demiti-lo, continuou Cláudia. Denunciá-lo à polícia. A carreira do Fernando foi destruída. A reputação dele arruinada. Ninguém na construção civil de Curitiba ou região o contrataria depois daquilo. Ela deslizou outro documento pela mesa. Um recorte de obituário da Gazeta do Povo datado de novembro de 2004. Fernando Ramos, 45 anos, faleceu inesperadamente. Amado marido de Beatriz e pai de Felipe. Velório a ser realizado na Capela Municipal. 6 meses depois da demissão, disse Cláudia suavemente, o Fernando tirou a própria vida. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. O Felipe é filho do Fernando Ramos, eu disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação horrorosa. Ele tinha 22 anos quando o pai morreu. Velho o suficiente para lembrar de tudo. Velho o suficiente para culpar o Ricardo pelo que aconteceu com a família. Cláudia puxou mais fotos. Felipe e Camila no casamento deles 5 anos atrás. Felipe apertando a mão do Ricardo. O sorriso no rosto do Felipe parecia genuíno na foto, mas sabendo o que eu sabia agora, eu podia ver outra coisa, algo calculista e frio por trás daquele sorriso. O Ricardo reconheceu ele? Perguntei. Na festa de casamento, ele me disse que a semelhança com o Fernando era inegável. A voz da Cláudia era sombria. Mas em vez de confrontar o Felipe imediatamente e causar um escândalo, o Ricardo fez o que ele fazia de melhor. Ele investigou. Ele documentou. Ele planejou. Ela puxou uma lista escrita à mão com a letra distinta do Ricardo. Meus olhos se encheram de lágrimas vendo a escrita dele novamente. A lista dizia: Daniel Siqueira, investigador particular, doutora Sara, perita contábil, doutor André, geneticista. E no fundo, circulado em tinta vermelha, Felipe Ramos. O Ricardo contratou um investigador particular, eu disse. 18 meses atrás, logo depois do casamento? Não. Logo depois do casamento ele começou a desconfiar. Mas a investigação pesada começou 18 meses atrás. Cláudia puxou um arquivo grosso. Daniel Siqueira é um ex-policial civil experiente. O Ricardo fez ele conduzir uma verificação completa de antecedentes do Felipe. E o Felipe mudou o nome social informalmente. E depois tentou apagar os rastros. Ele nasceu Felipe Ramos, mas usava o apelido de Nandinho na infância. Ele foi estudar fora, conseguiu o registro no CRC, construiu uma carreira. Então, em 2018, ele voltou para Curitiba. Eu processei isso, para se vingar. Exatamente. O mesmo ano em que a Camila entrou naquele clube do livro online, eu disse devagar,
as peças se encaixando como um quebra-cabeça macabro. Cláudia assentiu. O encontro casual deles na livraria da vila no shopping não foi acaso, Helena. A vigilância do Daniel mostrou que o Felipe estava rastreando as redes sociais da Camila por 6 meses antes de se conhecerem. Minhas mãos se fecharam em punho sobre a mesa. Ele escolheu ela como alvo. Ele caçou a minha filha. Sim, a voz da Cláudia era gentil, mas firme. E o Ricardo sabia. Desde o começo, ele desconfiava, mas ele não podia provar a intenção. Ele não podia proteger a Camila sem evidências concretas. Ela estava apaixonada. Então, ele deu um emprego ao Felipe, eu disse com amargura. Trouxe ele para dentro da empresa, colocou a raposa no galinheiro. Deu acesso a ele, corrigiu Cláudia. Acesso às finanças, acesso aos registros da empresa. E então ele observou. Ele esperou. Ele documentou cada passo em falso. Ela puxou outra pasta, esta estufada de papéis bancários. E o Felipe não decepcionou. Minha boca ficou seca. O que ele fez? Cláudia espalhou extratos bancários pela mesa. Marca-texto amarelo marcava certas transações. Círculos vermelhos enfatizavam valores. Nos últimos 8 meses da vida do Ricardo, enquanto ele estava debilitado pelo tratamento, o Felipe fez retiradas sistemáticas da conta da empresa. 5.000 aqui, 7.000 ali. Sempre com nomes de fornecedores plausíveis, devidamente documentados com notas fiscais. Ela apontou para uma entrada. Materiais de construção Ramos e Cia, R$ 6.500. Exceto que essa empresa não existe, disse Cláudia secamente. Nem a Cimentos do Litoral, nem a Hidráulica Sul, nem nenhum dos outros fornecedores para os quais o Felipe criou notas fiscais frias. Eu encarei os números. Eles se misturavam enquanto a raiva crescia no meu peito. Quanto? R$ 500.000. O número pairou no ar entre nós. Felipe tinha roubado R$500 mil da empresa do meu marido moribundo. Tem mais, disse Cláudia baixinho. Ela puxou outro documento, um extrato de conta bancária que eu não reconheci. O dinheiro foi desviado para esta conta secundária aberta 3 anos atrás, 6 meses antes do Felipe casar com a Camila. Meus olhos prenderam nos nomes dos titulares da conta. Felipe Ramos e Beatriz Ramos. A mãe dele, eu respirei. A viúva do Fernando. Cotitular em tudo, o que significa que isso não foi um roubo de oportunidade, Helena. A voz da Cláudia era gelo. Isso foi planejado em família, possivelmente desde o momento em que o Fernando morreu, 20 anos atrás. Eu recostei na minha cadeira de couro, sentindo a sala girar levemente enquanto a informação se assentava no meu estômago como chumbo. 20 anos. Beatriz Ramos, a viúva do Fernando, tinha criado o filho dela com ódio puro e destilado pelo meu marido, alimentando-o com histórias de injustiça e futuros roubados em vez de leite e afeto, ensinando-o a ver o Ricardo como o grande vilão que destruiu a família deles. E juntos, mãe e filho, eles planejaram uma vingança fria e calculada. A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse impedir. A Camila sabe? A expressão da Cláudia suavizou com algo parecido com pena. E ela disse que era isso que precisávamos descobrir, pois as implicações bateram em mim como um golpe físico, fazendo-me questionar se minha filha, minha doce e confiante Camila, era uma vítima inocente ou uma cúmplice naquele esquema sórdido. Cláudia respondeu rapidamente, lendo o pavor no meu rosto, dizendo que o Ricardo achava que não, que ele acreditava firmemente que o Felipe estava manipulando ela, usando-a apenas como um peão para chegar na herança. Ela puxou mais um documento da pasta, outra nota manuscrita do Ricardo datada de 15 de março, 2 meses antes de morrer, que dizia: Cláudia, se eu me for e eles vierem atrás do espólio, o artigo 7 ativa imediatamente após a exigência do teste de DNA. O Daniel tem os registros de vigilância completos, a Sara tem a perícia financeira pronta, o Dr. Gregório tem a documentação de adoção, o Dr. André vai cuidar dos testes genéticos. Tudo deve acontecer em sequência. Proteja a Helena, proteja a Camila, não deixe eles destruírem o que construímos. Ricardo. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia as palavras do meu marido,
percebendo que ele estava morrendo com dor, encarando a própria mortalidade e ainda assim passou os meses finais construindo uma fortaleza legal e investigativa ao nosso redor. Eu disse devagar que o teste de DNA era o gatilho, e os olhos da Cláudia ficaram ferozes quando ela confirmou que sim, explicando que no momento em que o Felipe exigisse esse teste, no momento em que eu assinasse aquele formulário de consentimento, o artigo 7 ativaria e ele se desqualificaria de qualquer reivindicação de herança por indignidade. Eu argumentei que ele não sabia disso, e ela disse que não, que ele achava que estava sendo esperto, achando que tinha encontrado uma brecha na lei ao provar que a Camila não era biologicamente minha. Olhei para as evidências espalhadas pela mesa da Cláudia, anos de planejamento, a letra meticulosa do Ricardo, extratos bancários mostrando o roubo sistemático do Felipe e perguntei o que faríamos. O sorriso da Cláudia era afiado como uma lâmina quando ela disse que deixaríamos ele cair na armadilha, que nós assinaríamos o formulário de consentimento, faríamos o teste de DNA, deixaríamos o Felipe achar que estava ganhando, e então, quando ele tentasse alegar que o teste de DNA invalidava a herança da Camila, nós mostraríamos a ele o artigo 7, as provas do roubo e que o Ricardo sabia de tudo, e assistiríamos o mundo dele desabar. Pensei sobre a estratégia e o timing, preocupada que ele revidasse alegando que o testamento era inválido ou que o Ricardo não estava em sã consciência, mas a Cláudia bateu na pasta sanfonada, garantindo que o Ricardo fez 3 psiquiatras independentes certificarem a competência mental dele quando assinou o testamento revisado, tornando-o inquebrável. Meu celular vibrou na bolsa, quebrando a tensão. Era uma mensagem de texto da Camila. Mãe, posso passar aí quarta de manhã? Preciso falar com você. Por favor. C. Mostrei a tela para a Cláudia, cuja expressão escureceu imediatamente, dizendo que o Felipe estava mandando ela para me pressionar, para garantir que eu assinasse o formulário. Eu disse baixinho que talvez ela estivesse com dúvidas, querendo desesperadamente acreditar nisso. Mas a Cláudia não parecia convencida e me alertou para ter cuidado, pois não sabíamos o quão fundo ela estava naquilo. Eu queria gritar que a Camila não estava envolvida de jeito nenhum, que minha filha nunca me trairia, que o Felipe tinha enganado ela do jeito que enganou todos nós. Mas eu tinha visto o rosto dela na segunda à noite, o jeito que ela desviou o olhar quando o Felipe falou e a qualidade ensaiada das palavras dela, repetindo que eu não deveria ter medo se não tivesse nada a esconder. Mandei a mensagem de volta. Claro, querida. Venha a qualquer hora. A porta está sempre aberta. Cláudia me observou digitar e perguntou o que eu diria a ela. E eu respondi que diria a verdade, ou o suficiente dela, porque eu não deixaria o Felipe ficar com ela. Ela era minha filha. Saí do escritório dela às 10h30 da manhã com uma cópia da pasta sanfonada, um pendrive contendo os arquivos de vigilância do Ricardo e instruções rigorosas para não fazer nada até depois que os resultados do teste de DNA chegassem na segunda-feira. Enquanto eu dirigia para casa pelas ruas de paralelepípedo do centro histórico de Curitiba, passando pelas lojas e restaurantes que o Ricardo e eu costumávamos amar, pensei no menino que se tornou Felipe Ramos, o Nandinho, que tinha 22 anos quando o pai morreu. Será que ele encontrou o corpo do Fernando? Será que foi ele quem chamou a polícia ou o SAMU? O que a Beatriz contou para ele nos anos seguintes? Que histórias ela alimentou sobre o homem que demitiu o pai dele? Eu quase senti pena dele. Quase. Mas então pensei na segunda à noite, no cálculo frio nos olhos dele, o jeito que ele controlava a Camila como uma marionete, tentando me fazer provar que mereço ser chamada de mãe dela. Qualquer simpatia que eu pudesse ter sentido, morreu bem ali. Felipe Ramos queria guerra. Ricardo tinha me dado um exército. Quarta-feira de manhã, acordei com o som de uma porta de carro batendo na entrada da garagem. Eram 7h15, cedo demais para visitas em um dia nublado. Coloquei meu roupão de lã e fui até a janela. O Honda azul da Camila estava na minha entrada. Minha filha ainda estava lá dentro, mãos agarrando o volante com os nós dos dedos brancos, mesmo com o motor desligado. A cabeça dela estava baixa, encostada no volante, e os ombros tremiam visivelmente. Ela estava chorando. Algo no meu peito se abriu e doeu. Essa ainda era minha garotinha.
Não importava o que o Felipe tivesse convencido ela a fazer. Não importava qual papel ela estava interpretando no esquema dele. Ela ainda era a criança de 4 anos que chorava nos meus braços depois de pesadelos sobre a mãe dela morrendo. Eu desci as escadas e saí pela porta da frente antes de tomar uma decisão consciente de me mover. O ar de outono curitibano estava cortante, úmido e gelado. Eu usava apenas meu roupão e chinelos, mas mal senti o frio. Abri a porta do motorista do carro da Camila. Ela olhou para cima, o rosto manchado de lágrimas, olhos vermelhos e inchados, e sussurrou: "Mãe." Eu disse para ela vir para dentro, que estava congelando ali fora. Ela me seguiu para dentro de casa sem dizer uma palavra, como fazia quando era adolescente e brigava com as amigas. Fiz café na cafeteira italiana, do tipo forte que eu guardava para ocasiões especiais, e nos sentamos à mesa da cozinha, onde tivemos 1000 conversas antes, com a garrafa térmica entre nós. A luz pálida da manhã caía sobre o rosto dela, fazendo-a parecer mais velha que 39 anos, cansada, assombrada. Ela disse finalmente, envolvendo as mãos na caneca de cerâmica para se aquecer, que não podia ficar muito tempo, que o Felipe achava que ela estava na escola mais cedo para uma reunião pedagógica. O Felipe acha, sempre o que o Felipe acha. Perguntei por que ela tinha vindo, e ela não respondeu imediatamente, apenas encarou o café preto como se ele tivesse respostas. Então ela enfiou a mão na bolsa de couro e tirou um envelope. Oficial, digitado em papel timbrado legal de cartório, que eu não reconheci, não era do escritório da Cláudia. Ela disse que precisava que eu assinasse aquilo. Era outro formulário de consentimento, mais formal do que o Felipe tinha me mostrado na segunda, com linguagem jurídica densa e espaço para assinaturas de testemunhas e reconhecimento de firma. Peguei o papel, escaneando o texto. Eu, abaixo assinado, consinto com testes genéticos para o propósito de estabelecer parentesco biológico. Ela disse com a voz sem emoção que o advogado falou que aquela era a versão oficial, que a de segunda-feira era apenas preliminar e que aquela tornava tudo legalmente vinculativo. Coloquei o formulário na mesa com cuidado e comecei a dizer: "O Felipe diz", mas parei e corrigi, mantendo minha voz gentil. "Essa é a 3ª vez que você me diz o que o Felipe diz, Camila." "O que você diz?" Os olhos dela se encheram de lágrimas novas e gordas que rolaram pelo rosto. Ela disse que não sabia mais o que pensar. Foi a primeira coisa honesta que ela disse desde o jantar de segunda-feira. Eu estendi a mão pela mesa, cobrindo a mão gelada dela com a minha. Perguntei baixinho se ela confiava no Felipe. Ela estremeceu como se eu tivesse batido nela e respondeu automaticamente que ele era o marido dela. Eu disse que não foi isso que eu perguntei. Camila puxou a mão de volta, envolvendo os 2 braços ao redor de si mesma num abraço defensivo e assustado, dizendo que não era sobre confiança, era sobre proteger todo mundo, deixar as coisas claras, porque o Felipe dizia. Eu a interrompi gentilmente, mas com firmeza, pedindo por favor para ela parar de me dizer o que o Felipe dizia e me dizer o que ela pensava, o que ela sentia. Por um momento, vi minha filha de novo, a verdadeira Camila, por baixo das frases ensaiadas e respostas controladas. O rosto dela desmoronou e as palavras explodiram. Eu não sei o que eu penso. O Felipe diz que isso é necessário para a proteção legal, que é só documentação, que qualquer família normal faria isso para evitar disputas futuras. Mas aí eu olho para você e lembro de você sentada na minha cama no Hospital Pequeno Príncipe quando eu tive pneumonia. Você me ensinando a dirigir no estacionamento do Parque Barigui. Você me ajudando a escolher meu vestido de noiva na Rua das Noivas. E eu me pergunto o que estou fazendo, o que estamos fazendo. Por que estamos pedindo para você provar algo que não deveria precisar de prova? Perguntei então por que ela estava ali, e ela disse desesperadamente que era porque ele era o marido dela, porque ela fez votos no altar, porque quando ela tentava questionar isso, ele ficava tão bravo e dizia que ela estava escolhendo a mim em vez dele, em vez do futuro deles, em vez da família que poderiam ter juntos, e que se ela apenas confiasse nele e parasse de questionar tudo, seria mais fácil. Meu coração se partiu por ela. Isso era manipulação de livro didático. Eu tinha visto isso em famílias de pacientes na UTI ao longo dos anos. A erosão gradual da autoconfiança.
a substituição dos seus próprios pensamentos pela voz dominadora de outra pessoa. Eu disse com a voz calma, embora a fúria queimasse nas minhas veias: Camila, querida, me escute. O Felipe sempre foi assim. Ou ele mudou? Ela olhou para cima, assustada com a pergunta, e gaguejou que ele tinha estado sob muito estresse com o trabalho, com a morte do papai, com o inventário. Eu disse que não foi isso que perguntei. Camila mordeu o lábio, o mesmo hábito nervoso que ela tinha desde a infância, e admitiu finalmente que ele estava diferente, que nos últimos meses ele estava mais controlador, checava o celular dela, queria saber onde ela estava o tempo todo pelo localizador, ficava bravo quando ela queria passar tempo comigo ou com as amigas do colégio. Perguntei se ele a tinha machucado fisicamente, a pergunta saindo afiada. Ela disse que não, nada disso, mas que ele a fazia sentir como se ela estivesse fazendo algo errado o tempo todo, como se ela estivesse traindo ele por questionar qualquer coisa, como se ela não fosse grata o suficiente por tudo que ele fazia por nós. Linguagem clássica de abusador. Eu disse cuidadosamente: Camila, e se eu te dissesse que o Felipe não é quem ele diz ser? E se eu te dissesse que seu pai sabia algo sobre ele? Algo importante? O medo passou pelo rosto dela, mas também outra coisa. Alívio, talvez, como se parte dela estivesse esperando alguém confirmar as dúvidas que ela tinha medo de vocalizar. Ela perguntou o que o papai sabia. Pensei na pasta sanfonada no andar de cima, nas provas do roubo, na conexão com o suicídio do Fernando Ramos, no planejamento meticuloso do Ricardo. Quanto eu deveria contar a ela? Quanto a afastaria? Eu disse devagar que ele sabia que o Felipe tinha segredos e que tomou providências para proteger a ela, para proteger nós duas. Ela perguntou: proteger do quê? Do homem com quem você casou? Eu queria dizer. Do filho de um homem que seu pai demitiu, de 20 anos de planejamento de vingança? Mas eu não podia. Não ainda. Não sem provas que ela pudesse ver, tocar e acreditar, ou o Felipe distorceria tudo. Em vez disso, peguei a caneta da mesa. Eu disse que ia assinar o formulário. Os olhos dela se arregalaram. Assinei meu nome com traços cuidadosos e firmes. Helena Maria Campos, a assinatura que usei por 65 anos. Disse que assinava porque ela ainda era minha filha. Não importava o que qualquer pedaço de papel dissesse, não importava o que qualquer teste mostrasse. Deslizei o formulário pela mesa. Nossos dedos se tocaram quando ela pegou, os dela tremendo. Ela sussurrou obrigada e pediu desculpas, dizendo que sentia muito. Levantou-se rapidamente, pegando a bolsa, claramente segurando o choro. Na porta, ela pausou e olhou para trás com culpa, confusão e arrependimento passando pelo rosto. Ela começou a dizer algo, mas eu disse que sabia, que eu sabia. Ela saiu sem terminar. Observei da janela enquanto o carro dela se afastava na neblina. A manipulação do Felipe estava funcionando, mas eu não a perderia sem lutar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para a Cláudia. Eu assinei. O jogo começou. A resposta veio imediatamente: ótimo. Agora, vamos ver o quão esperto o Felipe realmente acha que é. Naquela noite, fui para o escritório do Ricardo, que ficava no térreo com vista para o jardim de inverno. A sala ainda cheirava a ele, livros velhos, café e o uísque que ele bebia ocasionalmente. Liguei o notebook dele. A senha era nosso aniversário de casamento. A tela brilhou na escuridão. O sistema de arquivamento do Ricardo era impecável. Encontrei o que estava procurando em uma pasta intitulada simplesmente C, para Camila ou para caso, como descobri. Dentro havia centenas de arquivos organizados por data. Abri a primeira foto. Felipe Ramos, sentado em um café no Shopping Muller, notebook aberto. O carimbo de data dizia setembro de 2018, meses antes de conhecer a Camila. Na tela dele, visível no zoom, estava o perfil do Instagram da Camila. Minhas mãos tremiam. Ele tinha estudado a vida dela. A próxima pasta, FR, histórico, continha a ficha do Fernando Ramos, o pai dele, o desvio de dinheiro, a demissão, o recorte do jornal sobre o suicídio. E então, a pasta que fez meu sangue gelar. Atividade atual. Eram fotos recentes, Felipe e a mãe, Beatriz, se encontrando em uma confeitaria em Santa Felicidade. Em cada foto, Beatriz tinha um caderno e uma expressão dura.
mas o pior estava na subpasta Pesquisas. Ricardo, com a ajuda do investigador Daniel, tinha instalado um keylogger ou conseguido acesso remoto ao computador que o Felipe usava na construtora. O histórico de busca dos últimos 6 meses estava lá. Venenos indetectáveis em autópsia, sintomas de envenenamento por chumbinho, como forjar suicídio feminino, cláusula de suicídio em seguro de vida, tempo de carência, seguro de vida, pagamento duplo, morte acidental. Eu levei a mão à boca para abafar um grito. Eles não queriam apenas o dinheiro da herança. Eles iam matá-la. O plano ficou claro e horrível na minha mente. Usar o teste de DNA para abalar a Camila emocionalmente, fazê-la entrar em depressão profunda ao descobrir que não era minha filha. E então, o suicídio. Felipe ficaria com a herança e o seguro de vida milionário, e a Beatriz teria sua vingança completa. Ricardo sabia. Meu Deus! O Ricardo sabia de tudo isso e teve que viver os últimos meses da vida dele vendo o genro planejar a morte da nossa filha, documentando tudo silenciosamente para criar a armadilha perfeita. Encontrei um rascunho de documento no computador do Felipe, uma carta de despedida digitada, simulando o estilo de escrita da Camila. Não consigo viver com a mentira. Saber que não sou uma Campos de verdade. A bile subiu na minha garganta. Fechei o notebook, sentindo o peso do mundo. Eu tinha 3 dias até o teste. 3 dias para manter a fachada enquanto minha filha dormia ao lado de um monstro. A sexta-feira chegou fria e ensolarada. O centro de genética da capital ficava no bairro do Batel, um prédio espelhado e moderno. Felipe estava lá, impecável, vibrando de ansiedade. Camila parecia um fantasma. Fizemos o teste. O Dr. André foi profissional e rápido. Resultados na segunda-feira, às 10 horas da manhã, ele disse. Felipe sorriu, um sorriso predatório. Segunda-feira saberemos a verdade, ele disse, apertando o ombro da Camila com força possessiva. Eu apenas assenti, segurando minha bolsa onde levava o cartão que a técnica me entregou escondido na saída. Tudo documentado. CF Cláudia estava agindo nos bastidores. O fim de semana se arrastou. No sábado de manhã, a campainha tocou. Era a Dona Lúcia, minha vizinha de muro há 15 anos, segurando uma travessa de vidro coberta com um pano de prato bordado. Nem tente me dizer que está tudo bem, Helena, ela disse, entrando sem pedir licença. Eu vi a Camila saindo chorando na quarta e o carro da advogada aqui 2 vezes. Fiz um empadão de frango com catupiry. E não saio daqui até você me contar. Sentei com ela e pela primeira vez desabei. Contei sobre o teste, sobre a ganância do Felipe, omitindo a parte do assassinato para não aterrorizá-la. Mas contei sobre o roubo e a vingança. Dona Lúcia, com sua sabedoria de bibliotecária aposentada, segurou minha mão. Aquele rapaz tem olhos de cobra. Eu sempre disse, mas você e o Ricardo, vocês sempre foram mais fortes. A Camila vai voltar para você. O amor de mãe é um ímã, Helena. Ela pode estar perdida agora, mas vai encontrar o caminho de volta. A noite de domingo chegou com o vento uivando lá fora, sacudindo as janelas do sobrado. Faltavam 24 horas para os resultados do DNA. 24 horas para tudo mudar. Sentei na minha cama, com o envelope cor creme nas mãos. O lacre de cera vermelha capturava a luz do abajur, com a impressão do anel de sinete do Ricardo, clara e nítida. Era a hora. Quebrei o lacre com cuidado, desdobrando o papel de gramatura alta. A letra do Ricardo preenchia 2 páginas, escrita com a caneta tinteiro que eu tinha dado a ele. A tinta estava levemente borrada em alguns pontos. Será que as mãos dele tremiam quando escreveu aquilo? Minha querida Helena, se você está lendo isso, então alguém questionou o lugar da Camila na nossa família. Alguém exigiu prova de algo que não precisa de prova. Eu sei quem é. Felipe Ramos, filho de Fernando Ramos, o homem que tive que demitir 20 anos atrás. Pressionei a mão na boca, as lágrimas já se formando. Eu o reconheci no casamento. Os mesmos olhos do Fernando, os mesmos trejeitos, o mesmo sobrenome. Coincidência demais. Ele escreveu que queria confrontá-lo imediatamente, jogá-lo para fora, proteger nossa filha, mas percebeu que se agisse com base apenas em suspeita, ele desapareceria e tentaria de novo mais tarde. Melhor deixá-lo se comprometer com o plano
documentar tudo e garantir que ele enfrentasse a justiça. Então, eu armei uma armadilha. Meu amor, o artigo 7 do testamento é apenas o começo. A essa altura, você já encontrou as provas financeiras, o roubo, o planejamento, mas tem mais que você precisa saber. O parágrafo seguinte fez meu sangue gelar novamente, mesmo eu já sabendo. Felipe e Beatriz planejam matar a Camila, fazer parecer suicídio, enquadrar como luto por não ser sua filha verdadeira. Eles coletariam o seguro de vida, a herança, tudo, e depois desapareceriam. Eu encontrei os rascunhos, as compras de veneno, o cronograma. É por isso que adicionei a cláusula de gatilho. Qualquer desafio à legitimidade da Camila iguala perda instantânea. Não apenas para proteger a herança, mas para proteger a vida dela. Porque no momento em que o Felipe exigir esse teste de DNA, o plano dele é exposto, ele tem que agir rápido, cometer erros, e é aí que nós o pegamos. Eu não conseguia respirar direito. O Ricardo sabia de tudo, até do plano de assassinato, e carregou esse peso sozinho para nos salvar. A Cláudia tem todas as evidências em envelopes selados. O Dr. Gregório tem os registros de adoção prontos. O Daniel tem a vigilância em andamento. A Polícia Civil já está envolvida nos bastidores. Amanhã, segunda-feira, quando os resultados de DNA chegarem: 1. Deixe o Felipe achar que venceu. 2. O artigo 7 aciona. 3. A Cláudia revela o roubo. 4. A polícia estará esperando com os mandados. A letra dele ficava mais trêmula no final, o câncer afetando o controle motor fino dele. 3 coisas antes de eu ir. Primeiro, não se culpe por trazer o Felipe para nossas vidas. Você não poderia saber, nem eu no começo. O mal se esconde bem. Segundo, a Camila vai precisar de você depois disso. Ela vai se sentir tola, traída, envergonhada. Lembre a ela que amor não é fraqueza. Confiança não é estupidez. Ela escolheu ver o lado bom em alguém. Isso não é uma falha. Terceiro, viva, Helena. Não se enterre em luto e dever. Você tem 65, não 95. A dona Lúcia tem perguntado por você, não tem? Aquela vizinha gentil que trouxe empadão e sentou com você. Ela se importa com você. Deixe ela entrar. Você merece rir de novo. Tomar café com alguém que te faça sorrir. Viver, não apenas sobreviver. Eu estarei sempre com você nas memórias que fizemos, na filha que criamos, na vida que construímos juntos. Mas eu fui, meu amor. E você ainda está aqui. Viva por nós dois agora. Eu te amo. Eu te amei desde o dia que nos conhecemos na faculdade. E vou te amar além do que quer que venha depois. Obrigado por 43 anos lindos. Seu para sempre, Ricardo. Pressionei a carta contra meu peito e chorei. Não soluços desesperados, mas algo mais suave. Algo que parecia cura e desgosto misturados. O presente final do Ricardo não foi apenas proteção ou justiça. Foi permissão. Permissão para seguir em frente. Permissão para construir algo novo. Permissão para viver. Dobrei a carta com cuidado e coloquei na caixa de recordações ao lado do primeiro envelope. 2 cartas do meu marido. Uma me avisando do perigo. Uma me dando esperança para o depois. Amanhã eu enfrentaria Felipe Ramos naquela sala de conferências. Mas esta noite, sentei com as palavras do Ricardo e me permiti sentir tanto a perda quanto o amor. Estou pronta, sussurrei. Eu vou protegê-la. Eu vou viver. Eu prometo. O vento diminuiu lá fora e eu dormi melhor do que tinha dormido em dias. Segunda-feira de manhã, 9h45. O dia estava gelado e brilhante em Curitiba. Fiquei do lado de fora do centro de genética da capital, no bairro do Batel, observando as pessoas passarem na calçada. Executivos checando celulares, mães empurrando carrinhos, o mundo comum continuando ao meu redor, enquanto o meu estava prestes a explodir. A Cláudia encostou o Mercedes preto dela às 9h50. Pronta? Perguntou ela, juntando-se a mim na calçada. Pronta como nunca estive. Ela carregava uma pasta de couro executiva. Dentro, eu sabia, estavam cópias de tudo. As provas do roubo, as fotos de vigilância, o artigo 7, o depoimento em vídeo do Ricardo. Lembre-se, disse ela baixinho. Deixe o Felipe falar. Deixe ele achar que está ganhando.
Não revele nada até o momento certo. Entendido. Entramos juntas. A sala de conferências era diferente da sala de exame de sexta-feira, maior, com uma mesa longa de vidro e 8 cadeiras, janelas com vista para a avenida, uma tela montada em uma parede para apresentações. Felipe e Camila já estavam lá. Felipe estava parado perto das janelas, perfeitamente vestido em um terno azul marinho sob medida. O cabelo dele estava impecável. A expressão dele era controlada, mas eu podia ver a excitação por baixo, como um predador prestes a atacar. Camila estava sentada à mesa, mãos cruzadas, olhando para o nada. Ela usava o mesmo cardigã azul marinho de sexta-feira. O rosto dela estava pálido, abatido. Ela tinha perdido peso. Eu podia ver nas bochechas dela, nos pulsos finos. Ela olhou para cima quando entrei. Nossos olhos se encontraram, e eu vi claramente agora. Medo. Não de mim, do Felipe. Minha filha estava apavorada com o marido. O Dr. André entrou exatamente às 10 horas, envelope pardo na mão. A técnica Janaína seguiu carregando um notebook. Bom dia a todos. A calma profissional do Dr. André preencheu a sala. Obrigado por serem pontuais. Vamos começar? Todos tomamos assentos, Felipe e Camila de um lado, Cláudia e eu do outro, Dr. André na cabeceira, como exércitos opostos em uma mesa de negociação. O Dr. André abriu o envelope pardo com cuidado deliberado. Tenho os resultados da análise de DNA conduzida na última sexta-feira. Conforme solicitado, este é um teste de maternidade comparando amostras de Helena Campos e Camila Campos Ramos. Ele tirou um documento, papel timbrado oficial, gráficos e números que eu não entendia. A análise é conclusiva, disse ele, a voz neutra. A sala prendeu a respiração. Helena Campos e Camila Campos Ramos não compartilham marcadores biológicos. A probabilidade de um relacionamento materno é 0%. Silêncio. Então Felipe explodiu de pé. Eu sabia. A voz dele soou triunfante, ecoando na sala. Eu sabia que ela não era a mãe verdadeira dela. Ele girou para mim apontando o dedo. Você mentiu por 35 anos. Você não tem reivindicação biológica sobre a Camila. Nenhum direito legal ao espólio Campos. Camila fez um som pequeno, como se o ar estivesse sendo socado dos pulmões dela. Felipe, ela começou. Não, ele a cortou, ainda me encarando. Não defenda ela, Camila. Ela mentiu para você, para todo mundo, sobre quem você realmente é. Na verdade, eu disse calmamente, levantando-me devagar. Eu nunca menti sobre nada. Os olhos do Felipe se estreitaram. O teste de DNA prova. O teste de DNA prova exatamente o que eu sempre soube. Minha voz estava firme, forte. A Camila não é biologicamente minha. A mãe dela era Elisa, amiga de infância do Ricardo. Nós adotamos a Camila quando a Elisa estava morrendo de câncer. Legalmente. Completamente. 35 anos atrás. A cor sumiu do rosto do Felipe. Você sabia? Claro que eu sabia. Eu me virei para a Camila, cujas lágrimas caíam silenciosamente agora. Querida, seu pai e eu nunca escondemos isso de você como um segredo vergonhoso. Só não vimos a necessidade de te definir por biologia quando o amor era o que importava. Mas o espólio, Felipe gaguejou, tentando recuperar o controle. A herança. A lei exige filhos biológicos ou... Artigo 7, disse a Cláudia calmamente, levantando-se. Ela abriu a pasta e tirou um documento. O testamento revisado e registrado em cartório. O último testamento de Ricardo Campos, revisado em dezembro de 2 anos atrás, declara claramente: qualquer herdeiro ou beneficiário que exija, solicite ou inicie testes de DNA com o objetivo de desafiar a legitimidade ou direitos de herança de outro membro da família, deverá perder imediata e irrevogavelmente todas as reivindicações sobre a parte disponível do espólio Campos, sendo declarado indigno. Ela deslizou o documento pela mesa em direção ao Felipe. Você acabou de se desqualificar, Sr. Ramos. Felipe encarou o documento. As mãos dele tremiam enquanto ele pegava. Leu de novo. Isso é uma armadilha. A voz dele mal era um sussurro. Sim, disse a Cláudia simplesmente. O Ricardo construiu especificamente para você. Isso é impossível. Ele não poderia saber. Saber o quê? Perguntei.
minha voz fria agora. Que você é filho do Fernando Ramos? Que você mudou seu nome de Nandinho para Felipe? Que você está planejando essa vingança há 20 anos? O rosto do Felipe ficou branco como um lençol. A cabeça da Camila virou rápido para ele. O quê? Seu marido, disse a Cláudia, tirando a fotografia antiga. É filho do Fernando Ramos, o ex-gerente de obras do Ricardo, que desviou dinheiro e foi demitido em 2004. Ela deslizou a foto. Fernando Ramos do lado de fora da obra. Fernando tirou a própria vida 6 meses após a demissão. O Felipe culpa o Ricardo desde então. Isso não é, Felipe começou, mas eu o interrompi. Seu pai era um ladrão. O Ricardo deu a ele uma chance de pagar o dinheiro discretamente, para evitar processo criminal, para proteger você e sua mãe. Mas o Fernando escolheu diferente. O maxilar do Felipe travou. Meu pai era um homem bom que cometeu um erro. O campus destruiu ele, destruiu nossa família. E então você decidiu destruir a nossa, disse a Cláudia. Ela tirou mais documentos, extratos bancários, faturas falsas. Ao longo dos 8 meses da doença final do Ricardo, você desviou R$500 mil da construtora Campus, usando nomes de fornecedores fantasmas, assinaturas falsificadas, roubo sistemático. Os documentos se espalharam pela mesa como evidências em uma cena de crime. A respiração do Felipe ficou rasa. Você não pode provar materiais Ramos. A Cláudia tocou em uma fatura. Cimentos do Litoral, Hidráulica Sul. Nenhuma delas existe, Felipe. Nós verificamos na junta comercial. Todo fornecedor que você criou é fictício. Ela tirou outro extrato. O dinheiro foi para aqui, uma conta secundária. Titular conjunta. Beatriz Ramos, sua mãe. Aberta 3 meses antes de você pedir a Camila em casamento. Camila levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Felipe, me diz que isso não é verdade. Ele não olhou para ela. Camila, escuta. Me diz que você não casou comigo para roubar do meu pai. Não foi assim. Então como foi? A voz dela subiu, falhando. Me fala. A máscara do Felipe caiu apenas por 1 segundo, e o que apareceu por baixo foi feio, calculista, frio. Seu pai devia tudo ao meu, disse ele secamente. Tudo o que a construtora Campus construiu, meu pai ajudou a criar, e o Ricardo jogou ele fora como lixo, destruiu a reputação dele, levou ele a se matar. Ele finalmente olhou para a Camila. Então sim, eu casei com você para chegar perto da família, para pegar o que deveria ter sido nosso, o que o Campus roubou de nós. Camila cambaleou para trás, como se tivesse sido atingida. Mas eu amo você, acrescentou Felipe rapidamente, desesperadamente, vendo o plano ruir. Essa parte se tornou real. Eu juro. Pare. A voz da Cláudia cortou como uma faca. Antes que você se afunde mais, Sr. Ramos, você deve saber que o Ricardo deixou outra coisa. Ela tirou um pendrive. Um depoimento em vídeo gravado 6 meses antes de ele morrer. Gostaria de ver? Felipe tentou sair. Ele realmente deu 3 passos em direção à porta antes que ela se abrisse, e 2 agentes da Polícia Civil entrassem, distintivos visíveis. Por favor, sente-se, Sr. Ramos, disse o delegado. Não é um pedido. Felipe sentou, rosto branco, mãos tremendo. Cláudia conectou o pendrive ao notebook e projetou na tela da parede. E lá estava o Ricardo. Minha respiração parou. Vê-lo novamente depois de 2 anos, magro pelo câncer, pálido, cansado, mas os olhos dele estavam afiados, alertas, cheios da inteligência que tinha construído um império do nada. Ele usava a camisa azul que eu tinha comprado para ele. Se você está assistindo isso... Ricardo começou, a voz rouca, mas firme. Então alguém desafiou a legitimidade da Camila. Alguém exigiu um teste de DNA. Ele pausou, olhando diretamente para a câmera. Felipe Ramos, eu sei que é você. Felipe fez um som estrangulado na cadeira. Filho do Fernando Ramos. Eu te reconheci no casamento da Camila. Mesmos olhos do seu pai. Mesmos trejeitos. Coincidência demais. Ricardo se inclinou levemente para a frente no vídeo. Eu queria te confrontar imediatamente, te jogar para fora, proteger minha filha, mas percebi que se eu agisse com base em suspeita, você desapareceria. Tentaria de novo mais tarde. Então, fiz algo diferente. Ele sorriu levemente.
Eu documentei tudo. O vídeo cortou para imagens de vigilância. Felipe e Beatriz na confeitaria em Santa Felicidade. Os encontros mensais deles. Os cadernos da Beatriz visíveis sobre a mesa. A voz do Ricardo continuou sobre as imagens. Contratei um investigador particular, o Daniel. Ele está te observando há 18 meses. Cada encontro com sua mãe, cada nota fiscal falsa que você criou, cada real que você roubou. As imagens mudaram. A tela do computador do Felipe na empresa. Histórico de busca claramente visível. Venenos indetectáveis. Cláusula de suicídio seguro de vida. Como forjar suicídio. Camila arfou. A mão dela voou para a boca, abafando um grito de horror. O rosto do Ricardo voltou para a tela. Você não estava apenas roubando dinheiro, Felipe. Você estava planejando assassinar minha filha. A sala ficou em silêncio mortal, exceto pela respiração irregular da Camila. As apólices de seguro de vida, a pesquisa de veneno, o rascunho da carta de despedida escrito imitando a letra da Camila. A voz do Ricardo endureceu, cheia de fúria contida. Você ia matá-la, fazer parecer depressão por descobrir que ela não era realmente filha biológica da Helena, coletar o dinheiro do seguro, depois desaparecer com a Beatriz. O vídeo mostrou mais evidências. Capturas de tela do rascunho da carta. Registros bancários mostrando a apólice de seguro de vida duplicada. Passei meus meses finais documentando seu plano, disse Ricardo. Não por vingança, por proteção, para garantir que quando você finalmente fizesse seu movimento, não houvesse escapatória. Ele olhou diretamente para a câmera, para o Felipe. O artigo 7 era o gatilho. Eu sabia que você exigiria aquele teste de DNA eventualmente, e no momento em que você fizesse isso, você se desqualificaria de qualquer herança e a polícia receberia esse dossiê. Um leve sorriso triste. Você caiu direto na armadilha, Felipe, assim como eu sabia que você cairia. O vídeo mudou o tom. A expressão do Ricardo suavizou, os olhos marejados. Helena, meu amor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto na sala de conferências. Não se culpe. Você viu alguém que precisava de ajuda anos atrás e você ajudou. É quem você é. É por isso que eu te amo. O mal se esconde bem. Nenhum de nós poderia saber. Ele pausou, emoção passando pelo rosto dele. Camila, querida, você é nossa filha. Escolha nos fez família, não sangue. Escolhemos você quando você tinha 4 anos e sua mãe estava morrendo. Escolhemos você todos os dias depois disso. Nada muda isso. A voz dele ficou urgente. Não se sinta tola por confiar no Felipe. Amor não é fraqueza. Confiança não é estupidez. Você escolheu ver o lado bom em alguém. Nunca peça desculpas por ter um coração gentil. Ele respirou fundo, claramente lutando contra a dor física. Para todos assistindo, eu estive morrendo por 1 ano. Mas passei esse ano protegendo minha família de um predador. A evidência é inquebrável. O caso está documentado. Felipe e Beatriz Ramos enfrentarão a justiça. Um último olhar para a câmera. Família não é sangue. É escolha. É estar presente. É proteger as pessoas que você ama, mesmo quando você não estará lá para ver isso até o fim. A tela ficou preta. O silêncio na sala de conferências era absoluto. Então Camila falou. A voz dela mal era um sussurro, quebrada. Você ia me matar. A cabeça do Felipe virou rápido para ela, os olhos arregalados. Não, Camila, escuta. Você ia me matar! Ela estava gritando agora, levantando-se, recuando para longe dele como se ele fosse um monstro. A pesquisa de veneno, a carta de suicídio, você escreveu como eu morreria. Isso era só, eu só estava pensando, eu nunca teria realmente. Mentiroso! A voz da Camila quebrou em um soluço. Você casou comigo para destruir minha família. Você roubou do meu pai moribundo. Você planejou me assassinar. Ela se virou para mim, rosto banhado em lágrimas. Mãe, me desculpa. Sinto muito. Eu me movi ao redor da mesa, segurando-a quando ela desabou nos meus braços. Eu sei, querida. Eu sei. Eu devia ter visto. Devia ter sabido. Ele estava me mudando, me controlando. E eu só. Vamos conversar depois. Agora, você está segura. O delegado avançou. Felipe Ramos, disse ele, tirando as algemas do cinto.
Você está preso por estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e tentativa de homicídio qualificado. Espera. Felipe levantou em pânico, derrubando a cadeira. Vocês não podem. Isso é armação. O Campos armou para mim? Você escolheu roubar, disse a Cláudia friamente. Você escolheu planejar assassinato. O Ricardo apenas documentou suas escolhas. O policial virou o Felipe, algemando os pulsos dele atrás das costas com um clique metálico final. Você tem o direito de permanecer calado. Enquanto eles liam os direitos dele, o controle do Felipe finalmente quebrou completamente. O rosto dele se contorceu de ódio. Ela nem é filha de verdade dela, gritou ele para mim, cuspindo as palavras. O teste de DNA prova isso. Sangue é tudo que importa. Helena Campos não tem direito a esse espólio. Olhei nos olhos dele, calma, firme, sentindo a força do Ricardo ao meu lado. Eu sou a mãe que a ninou durante pesadelos, que a ensinou a andar de bicicleta, que sentou ao lado da cama do hospital quando ela teve pneumonia aos 7 anos, que ajudou a escolher o vestido de noiva dela. Minha voz não vacilou. Eu sou a mãe que a escolheu todos os dias por 35 anos. Dei um passo mais perto dele, olhando-o de cima. Sangue não faz família, Felipe. Escolha faz. Amor faz. Sacrifício faz. Os policiais o puxaram em direção à porta. E você terá 15 anos na penitenciária para pensar sobre a diferença. Espera. Felipe lutou inutilmente contra os policiais. E a minha mãe? Beatriz Ramos está sendo presa neste momento, disse a Cláudia, consultando o celular. Na casa dela em Santa Felicidade. Sua co-conspiradora, sua cúmplice. Ela tirou mais um documento da pasta. O diário dela, Sr. Ramos, que a polícia apreendeu. 20 anos planejando vingança, 20 anos criando você para odiar a família Campos. Tudo documentado. O rosto do Felipe desmoronou, como uma criança perdida. Não, não. Ela estava só. Ela estava me protegendo. Ela estava te usando. Eu disse baixinho, com pena daquele desperdício de vida. Assim como você usou a Camila. O ódio envenenou sua família inteira. Os policiais o levaram para fora. Ele ainda estava gritando, ainda protestando, mas as palavras dele tinham perdido todo o poder. A porta fechou e ele se foi. A sala de conferências parecia quieta demais depois que o Felipe saiu. Camila ficou paralisada, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Cláudia juntou os documentos dela. Dr. André e Janaína se desculparam e saíram silenciosamente, nos dando privacidade. Eu fiquei lá segurando minha filha enquanto ela tremia com soluços silenciosos. Como eu pude ser tão estúpida? Ela sussurrou contra meu ombro. Tão cega? Você não foi estúpida. Eu me afastei para olhar o rosto dela, limpando as lágrimas com meus polegares. Você estava apaixonada. E o Felipe é muito bom em manipulação. Ele vem praticando desde que tinha 22 anos. Mas os sinais estavam lá, ela soluçou. O comportamento controlador, a raiva, o isolamento. Eu vi ele transferir dinheiro 3 semanas atrás da nossa conta conjunta. E quando perguntei sobre isso, ele ficou tão bravo, me fez sentir louca por questioná-lo. E eu só aceitei. Deixou passar porque ele te treinou para isso, disse a Cláudia gentilmente, colocando a mão no ombro dela. Táticas clássicas de abusador. Gaslighting. Fazendo você duvidar do seu próprio julgamento. Camila olhou para ela. Quanto tempo meu pai sabia? Ele reconheceu o Felipe no seu casamento. 5 anos atrás. Começou a investigar imediatamente depois. 5 anos, a voz da Camila quebrou. O papai sabia por 5 anos que meu marido estava me usando e nunca disse nada. Ele não podia, eu disse suavemente. Não sem provas. Não sem arriscar que o Felipe desaparecesse e tentasse de novo mais tarde. Então seu pai passou o último ano dele construindo um caso, documentando tudo, criando uma armadilha legal tão perfeita que o Felipe não pudesse escapar. Tudo para te proteger. Lágrimas novas derramaram pelas bochechas da Camila. Eu nunca pude agradecer a ele. Nunca pude dizer que entendi. Ele sabia, querida. É por isso que ele deixou o vídeo para te contar ele mesmo. Ficamos ali por um longo momento, mãe e filha, enquanto a Cláudia silenciosamente arrumava a pasta dela. O que acontece agora?
Camila finalmente perguntou, enxugando o rosto. Cláudia respondeu. O Felipe será indiciado esta tarde. A fiança provavelmente será negada, dado o risco de fuga e a gravidade das acusações. Beatriz também. O julgamento provavelmente será em alguns meses. Ela olhou para a Camila. Você precisará testemunhar sobre o comportamento controlador, sobre vê-lo transferir dinheiro, sobre como ele te treinou para pressionar sua mãe. Camila assentiu devagar, uma nova força surgindo nos olhos dela. Eu farei isso, o que for preciso. Bom, a expressão da Cláudia suavizou. E Camila, isso não é sua culpa. O Felipe te escolheu como alvo deliberadamente. Você foi uma vítima, não uma participante. Eu ainda sinto que traí a mamãe, traí a memória do papai. Puxei ela para perto de novo. Você não traiu ninguém. Você confiou em alguém que amava. Isso não é uma falha, Camila. Isso é ser humana. Saímos do centro genético juntas, caminhando para o sol frio de Curitiba. Cláudia voltou para o escritório dela para lidar com a burocracia do inquérito. Camila e eu ficamos na calçada, o mundo comum continuando ao nosso redor. Pessoas rindo, carros buzinando na Avenida Batel, a vida seguindo. Posso ir para casa? Camila perguntou baixinho. Para a sua casa? Não consigo voltar para o sobrado. Não ainda. Claro, querida. Você pode ficar o tempo que precisar. O seu quarto está lá. Dirigimos para a minha casa em silêncio. Lá dentro, fiz chá, o ritual que tinha nos confortado em cada crise. Sentamos à mesa da cozinha, onde tivemos 1000 conversas antes. Me conta sobre a Elisa, disse Camila de repente. Minha mãe biológica. Eu quero saber. Então contei a ela sobre a Elisa, amiga de infância do Ricardo, sobre a ligação que veio quando a Camila tinha 4 anos, sobre o câncer e o último desejo da mulher moribunda. Ela queria que você fosse amada, eu disse. Não apenas cuidada, amada. Foi isso que ela pediu, e prometemos a ela que faríamos. Camila ouviu, mãos envolvidas na xícara de chá. Você tem fotos? Sim. Seu pai guardou algumas no escritório dele. Fomos para o andar de cima juntas. Na caixa de recordações do Ricardo, embaixo das cartas que ele deixou para mim, estavam fotos que eu não olhava há 35 anos. Elisa aos 23, rindo de algo fora da câmera. A semelhança com a Camila era impressionante. Elisa segurando a bebê Camila, amor brilhando nos olhos dela. A última foto em uma cama de hospital, magra pela doença, segurando a mão da Camila. Camila tinha 4 anos, sem entender que aquilo era um adeus. Ela era linda. Camila sussurrou. Ela era. E ela te amava muito, mas ela sabia que estava morrendo. E ela queria ter certeza de que você teria uma família de verdade. Então, ela perguntou ao papai. Ela perguntou para nós dois. E nós dissemos sim antes mesmo de ela terminar a pergunta. Camila colocou a foto na mesa com cuidado. Fico feliz que tenha sido você e o papai que me criaram. Mesmo que a gente não compartilhe DNA, você é minha mãe. Você sempre foi. Aquelas palavras, depois de tudo que passamos, foram a cura que eu precisava. Você é minha filha, eu disse, a voz grossa de emoção. Você sempre será. Choramos juntas, lamentamos juntas pelo Ricardo, pela inocência que a Camila tinha perdido, pelos anos que o Felipe tinha roubado. Mas também começamos a nos curar. 8 semanas depois, no Tribunal de Justiça. O tribunal era solene, todo em madeira escura. Eu sentei na primeira fila, Camila ao meu lado, Cláudia do meu outro lado. Do outro lado do corredor, Felipe e Beatriz sentavam com os defensores públicos. Ambos tiveram a fiança negada. Ambos pareciam menores de alguma forma, diminuídos, sem a arrogância que os sustentava. Os últimos 2 meses tinham sido difíceis, mas necessários. Camila tinha se mudado de volta para casa comigo, pedido o divórcio litigioso imediatamente e começado terapia. A evidência contra Felipe e Beatriz era avassaladora. A documentação do Ricardo, as fotos, os registros bancários e o vídeo. O julgamento foi rápido. Camila testemunhou com coragem, olhando nos olhos do homem que tentou destruí-la. Eu testifiquei sobre a chantagem emocional. Quando o veredito veio, não houve surpresa. Culpados em todas as acusações: estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e tentativa de homicídio qualificado.
O juiz não hesitou na sentença. Felipe pegou 15 anos em regime fechado. Beatriz, como mentora intelectual, pegou 8 anos. Quando os policiais levaram o Felipe, ele olhou para trás uma vez. Não para a Camila, para mim. E eu vi finalmente o que o Ricardo deve ter visto no casamento. Não o filho do Fernando Ramos, apenas um homem quebrado que desperdiçou a vida em uma vingança que nunca curaria a dor dele. Não senti satisfação, nenhum triunfo, apenas tristeza pelo desperdício de tudo aquilo. 1 ano depois, outubro novamente, fiquei na frente de um imóvel reformado em uma rua tranquila do bairro. As janelas brilhavam, pintura fresca, nova placa. Fundação Ricardo Campos. Protegendo famílias. Honrando escolhas. Não escudo da Helena, como o Ricardo tinha sugerido. Isso era sobre o legado dele. Lá dentro, o escritório zumbia com atividade. Cláudia revisava formulários com uma estagiária. Voluntários arranjavam folhetos. Uma faixa na parede dizia: família não é sangue, é escolha. Camila estava perto da entrada cumprimentando quem chegava. Ela usava um vestido elegante e as pérolas que a avó dela tinha dado. O cabelo dela estava mais curto agora. Um corte moderno que a fazia parecer mais jovem, mais forte. Ela tinha completado uma pós-graduação em serviço social. Esta fundação foi ideia dela. Nervosa? Perguntou a dona Lúcia, aparecendo com 2 copos de café da padaria. Apavorada, admiti. No último ano, dona Lúcia tinha se tornado mais que uma vizinha. Ela tinha se tornado uma irmã. Café na maioria das manhãs, caminhadas no Parque Barigui, conversas sobre a vida. Ricardo estava certo. Eu merecia rir de novo. Cláudia pediu atenção e fez um discurso emocionante. Então Camila deu um passo à frente. Meu pai passou o último ano dele me protegendo. Ele me ensinou que biologia não define família. Escolha define. Esta fundação ajuda pessoas a não passarem pelo que passamos. Cortamos a fita juntas. A sala aplaudiu. Senti um calor no peito. Ricardo estava aqui. Naquela noite, Dona Lúcia, Camila e eu sentamos no jardim de inverno da minha casa. Camila tinha feito um empadão, usando a receita da Dona Lúcia. Conversamos sobre o futuro. Camila comentou que queria ensinar as pessoas a identificar sinais de abuso financeiro e emocional. O jardim, que antes era um lugar de luto, agora era de paz. 3 meses depois, em janeiro, eu estava no meu escritório lendo relatórios quando meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Jantar domingo. Quero te apresentar alguém. O nome dele é Marcelo. Ele é professor de história. Gentil, sem pressão. Só, estou pronta para tentar de novo. Te amo, mãe. Sorri e respondi que estava orgulhosa. Outra mensagem, da Dona Lúcia. Café amanhã na confeitaria nova? 9 horas da manhã. Respondi. Combinado. Olhei para a foto do Ricardo na minha mesa e para os 2 envelopes cor creme que eu mantinha lá como lembrete. Peguei o segundo envelope, lendo as linhas finais. Viva por nós 2 agora. Eu te amo. Estou vivendo, sussurrei para a sala vazia, mas cheia de amor. Estou rindo de novo. Estou ajudando outros. A Camila está bem. Nós conseguimos. A chuva de verão batia na janela, lavando o passado. Família não é sangue, é escolha. E nós tínhamos escolhido um ao outro. E nada, nem testes de DNA, nem vinganças, nem a morte, poderia mudar essa verdade. A vida continuava, o amor crescia, escolhido a cada dia. É isso que faz uma família. Sempre foi. Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.